Bom dia a todos, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje é 29 de outubro de 2025, agora é 6h42 da manhã. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a live, 7 eras da igreja, parte 34. Hoje é quarta-feira, 29 de outubro de 2025, 6h43 da manhã. Está eu e a Branca aqui, né, Branca? A Branquinha está comigo aqui quietinho. Vou esperar um pouco para as pessoas estar chegando, para a gente dar início à live da reprise, né? Bom dia, Samuel Dias, bom dia. Peça para Migueiras Rosa 2, participa. Bom dia, Cris entrou. Oi. Cris deu oi pra gente, bom dia. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok agora, tá? Eu tô com refluxo. Eu fico soluçando toda hora. Ó, eu tô tomando água com limão, é muito bom. Cordeiro, bom dia. Já tá chegando, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha gatinha. A minha gatinha aqui, gente. Não tem como, gente. Gustavo, bom dia, Gustavo. Olha aqui quem tá comigo aqui, ó. Olha essa peça aqui, ó. Vocês conhecem essa gatinha aqui, ó? Não adianta. O Fez fica bravo, o Fez tá lá do outro lado. O Fez fica bravo, mas não tem jeito. A Branquinha, que é a fiel companheirinha minha, é ela mesma. Convidada, Zaira, bom dia. Maria Mendes, peça para filmagem, R$35,99. Tony Maciel, bom dia. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Deixa eu virar essa câmera aqui. Vamos lá, já direto ao ponto. Deixa eu colocar as 7 eras para vocês aí. Eu tô quase terminando ela, graças a Deus, né? Estou quase terminando ela. E aí a gente vai ir para os 7 selos. Eu até comecei a fazer os 7 selos, gente, ontem. Mas é porque ontem foi um dia específico, né? Ontem eu acordei de madrugada, sem sono, Deus tocou, bom dia. Então aí eu acabei fazendo. Mas hoje, como eu tomei essa água com limão para ajudar eu a dormir, que eu não estava dormindo direito, estava com dificuldade soluçando. Então, hoje eu dormi bem. Mas também eu já estou quase terminando ela. E aí terminando, vai ficar mais fácil, que eu vou dedicar só os 700. Então vamos lá. Uma boa tarde a todos. Agora é 4h39 da tarde. Hoje é terça-feira. Hoje é 30 de setembro de 2025. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vou fazer as 7 eras mais cedo hoje, tá? Uma boa tarde, Léo Silva. Deus abençoe. Hoje eu vou fazer as 7 eras da igreja mais cedo. Porque eu tô querendo trabalhar hoje à noite. Eu só tô esperando um pouco para as pessoas chegarem. Porque meu horário que eu costumo fazer a live é 7 horas, 7h30. Então esse é o horário aqui que eu resolvi fazer hoje. Também eu estou terminando já as 7 eras aqui, ó, as 7 eras da igreja aqui, ó. Falta pouco para me terminar. Então estou só dando um tempinho aqui para as pessoas estarem chegando, tá? Aqui, ó. Eu estou na página 311, né? 311. Vou deixar chegar mais um pouquinho aqui que eu vou fazer um... Eu gosto de orar um pouquinho, né? Primeiro eu canto um corinho, depois eu faço oração.
Coisa rápida, porque hoje eu preciso. Senhor Deus, quero agradecer o Senhor mais uma vez, por mais uma oportunidade. Quero pedir também, Senhor, que o Senhor continue nos ajudando, revelando a Tua palavra. Vou continuar, dar continuidade às 7 eras da igreja. Isso é muito importante para as pessoas estar ciente, estar aprendendo um pouco mais sobre as 7 eras da igreja. Estou na página 311. Comecei Deus no início e agora estou na página 311. Terminarei na página 345, Senhor. Estou fazendo a live de manhã e à tarde também. Quero agradecer ao Senhor e peço que o Senhor revela para nós a Tua palavra essa tarde. Que ninguém saia daqui sem entender o que está sendo dito. E agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, então. Então aqui, vou dar continuidade na página 311, as 7 eras da igreja. Uma boa tarde, José Cristão, José Gonçalves. Eu estou ao vivo no TikTok e também ao vivo no Instagram. Satisfeitos? Ela está satisfeita. Como que tem? Ela imagina que tem tudo ou que tem o suficiente. É exatamente isso que encontramos hoje. Qual denominação não está alegando que ela tem a revelação e o poder e a verdade? Ouçam os batistas, e eles têm tudo. Ouçam os metodistas, e eles têm tudo. Ouça a Igreja de Cristo, e eles todos estão errados. Menos eles. Ouçam o que os pentecostais dizem, e eles têm a plenitude da plenitude. Ouçam o que os pentecostais dizem, e eles têm a plenitude. Eles sabem que estou dizendo a verdade a respeito deles, porque nenhum desses manuais dizem diferente. Eles os redigiram tão minuciosamente e puseram seus nomes nele e o concluíram todo. Deus simplesmente não tem mais nada a oferecer. E há os que simplesmente não querem mais nada. Eles não creem em cura e não a querem. Embora estejam na palavra, há os que não aceitarão o Espírito Santo. Mesmo que Deus abrisse os céus e lhes mostrasse um sinal. O próprio Deus descer, abrir o céu e mostrar um sinal. E mesmo assim, eles não vão crer nas coisas de Deus, porque eles não são de Deus. Agora, todos eles estão dizendo e tentando provar que tem tudo, ou que tem o suficiente. Todavia, isso é a verdade. Compare esta igreja do século XX com a igreja do primeiro século. Vá em frente, ouça, faça isso. Onde está o poder? Onde está o amor? Onde está a igreja purificada, que resistia ao pecado e andava com fé em direção a Jesus Cristo? Onde está a unidade? Não se pode encontrá-la. Se esta igreja tem tudo, o que necessita? Porque eles estavam clamando por mais de Deus no livro de Atos, como se não tivesse tudo isso. E, no entanto, tinham muito mais do que se tem hoje. O diagnóstico de Deus. Agora, o que Deus viu
foi totalmente diferente do que eles disseram, que viram. Eles disseram que estavam enriquecidos em bens e eram espiritualmente ricos. Eles tinham alcançado êxito, não necessariamente de nada. Porém, Deus viu isso de outra maneira. Ele disse: vocês não sabem isto. Porém, são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ora, quando um povo está assim, especialmente nu, e não sabe, deve haver algo extremamente errado. Certamente deve estar acontecendo. Será que Deus não tem cegado seus olhos? Ele fez com os judeus. Fará que o evangelho está voltando aos judeus? Será que a história está se repetindo? Eu digo que sim. Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia é desgraçada. Essa palavra vem de duas palavras gregas e significa suportar e prova. E isso não tem nada a ver com as provas que sobrevêm a um verdadeiro cristão. Porque Deus descreveu um cristão em prova como abençoado e sua atitude como de gozo. Ao passo que esta descrição é expressa em palavra como desgraçada e miserável. Quão estranho, nesta era de fartura, nessa era de progresso, nesta era de abundância, como pode haver provas? Pois bem, é estranho, porém, nesta era de fartura e oportunidades, quanto todos têm tanto e há ainda muito mais a ser obtido. Em outras, e com todas as invenções para fazer nosso trabalho, e tantas coisas para nos dar prazer, de repente encontramos as doenças mentais atingindo um tanto grande número de pessoas, a ponto de alarmar a nação. Quanto todos deveriam estar felizes, sem realmente nada com que se entristecer. Milhões estão tomando sedativos à noite, estimulantes pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada em manicômios e tentando abafar temores desconhecidos através do álcool. Assim, esta era jactâncias de suas tremendas reservas de bens terrenos. Porém, o povo está menos feliz do que nunca, porque não tem Deus. Esse povo não tem Deus. Esta era jactância de suas realizações espirituais. Porém, o povo está menos seguro de si mesmo do que nunca. Estão as pessoas inseguras. Esta era jactância de melhores valores morais e é mais corrupta do que qualquer outra era, desde o dilúvio. A geração mais corrupta que tem na face da terra. Ela falha acerca de seu conhecimento em ciência. Porém, está travando uma batalha já perdida em todos os campos, porque a mente e a alma e o espírito humano não pode compreender ou manter-se
a par de todas as mudanças que têm vindo sobre a terra. Então, as pessoas não estão entendendo a mudança que está vindo sobre a terra. Em uma só geração, temos percorrido todo o caminho, desde a era do cavalo até a carroça, a era espacial. Então, saímos da era da carroça e estamos na era espacial. Estamos orgulhosos e jactanciosos por isso. Porém, por dentro há uma escuridão, carna, vazia, que está clamando, escura, clamando em tormento. Então é a era que está mais evoluída, saiu da carroça e agora nós estamos na era, deixa eu lembrar aqui, na era... Eu perdi um cinema, um B? Eu não sei como que eu esqueci aqui. Deixa pra lá. E sem uma razão conhecida, os corações dos homens estão desfalecendo de medo. E o mundo está tão tenebroso que esta era poderia muito bem ser chamada a era dos neuróticos. Somos pessoas neuróticas. Elas se jactanciam, mas não pode sustentar o que disse. Fala uma coisa, já não sustenta mais o que falou, volta atrás. Ela clama por paz e não há paz. São pessoas que não têm paz no seu coração. Ela clama que tem grande abundância de todas as coisas, porém continua ardendo de desejo, como um fogo infalível. Por que ela tem desejo? Porque ela não tem Deus. Tem tantas coisas, tantos desejos, prazeres, mas sempre continua tendo desejo. Está faltando alguma coisa. Está faltando Deus na vida das pessoas. Os ímpios dizem: o Deus não tem paz. Os ímpios dizem: oh meu Deus, não tenho paz. Não tem paz porque não tem Deus. Eles estão miseráveis. Isso significa que eles são dignos de pena. Pessoas têm muito dinheiro, mas você tem pena dela. Ela não tem paz. Eles desdenham de pena. Eles estão cheios de orgulho. Eles se gabam do que têm. Porém, que eles têm não resistirá ao teste do tempo. Tudo vai passar. Eles têm edificado sobre areia movediça, em vez da pedra de revelação da palavra de Deus. Então estão edificando coisas em areia movediça, porque não tem a revelação de Deus. Em breve vem o terremoto. Em breve virão as tempestades da ira de Deus em juízo. Então vem repetindo destruição. E apesar de toda a sua preparação carnal, eles ainda estarão desesperados para que venha sobre a terra. Eles são aqueles que, apesar de todos os seus esforços terrenos, estão realmente apontando-se a si mesmo. Foi que você é? Eu achei, eu tô falando que eu achei. Eu achei que foi. Na realidade, eles são dignos de pena. Tenha pena das pobres pessoas que estão nesse movimento ecumênico do mas eu último também dia, pensei, porque como que eu ia tirar o chamado de isso movimento do de Deus, quando é não. de Satanás, tenha pena dos que não reconhecem a maldição da organização. Tenha pena dos que têm tantas igrejas belas,
residenciais, paroquiais tão famosos, coros tão magnificantes, treinados tanta denominação de riqueza e uma forma de adoração tão silenciosa. Tenha pena deles, não os inveje, volte aos velhos armazéns, volte aos aposentos mal iluminados, volte aos porões, volte para menos do que do mundo e mais de Deus, volte para Deus. Tenha pena dos que fazem suas grandes alegações e falam dos seus talentos. Sinta por eles como sendo dignos de pena, porque em breve serão dignos de ira de Deus. Eu faço live para vocês de manhã, estava fazendo à noite, mas já vou parar, tá? Vai ser só amanhã, só na parte da manhã. Porque eu tenho pena da pessoa que não tem Deus. Porque eu estou querendo ver se a pessoa tem revelação no seu coração. Que essa palavra possa chegar ao coração de cada um. Que ele possa colocar Deus em primeiro lugar. Não nas coisas materiais desse mundo passageiro que está passando. E cada dia ficará pior. Eles são pobres. Ora, evidentemente, isso significa pobres espirituais. O sinal desta era, enquanto ela se encerra em maiores e melhores igrejas, com mais e mais pessoas, com mais e mais manifestação do que supõe ser demonstrações do Espírito Santo. Porém, os altares cheios, os dons do Espírito em operação, a extraordinária assistência não é resposta de Deus, porque os que vêm ao altar, muito raramente, permaneceram para continuar com Deus. E depois que as grandes campanhas terminam, existe a igreja porque eles fazem campanha. Onde estão todos aqueles que vieram ao longo dos corredores? As igrejas só enchem, pessoal, só quando faz campanha. Quando acaba a campanha, cadê o pessoal que estava tanto enchendo as igrejas? Vai tudo embora. Eles ouviram o homem, atenderam a um apelo, entraram na rede, porém não eram peixes, e como tartarugas arrastaram-se de volta às suas próprias águas. Depois há toda essa conversa acerca da glossolia, supõe-se ser a evidência do batismo do Espírito Santo. E as pessoas pensam que estamos no meio de um grande avivamento. O avivamento acabou. A América teve sua última chance em 1957. Agora, as línguas são um sinal de Deus, de iminente desastre. Assim como foram quando apareceram sobre a parede no banquete de Belzazar. Não sabe você que muitos não fizeram muitas maravilhas? Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, até mesmo a expulsamos de demônios. E ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Jesus disse que era praticantes de iniquidade. Todavia, é só você
seguir um homem que possa ver e orar pelos enfermos, fazendo sugerir azeite e sangue na congregação, fazendo aparecer profecia e todo tipo de sobrenatural. E o povo se ajuntará em torno dele e jurará que ele é o Senhor, mesmo que ele seja realmente... Mesmo que ele esteja realmente fazendo da religião um meio desonesto de ganhar dinheiro e vivendo em pecado. A única resposta que eles têm é a resposta absolutamente não. A Bíblia diz, bem, ele obtém resultados. Portanto, ele deve ser de Deus. Quanto terrível, quão realmente pobre no Espírito de Deus é esta era. E os pobres, indigentes, nem mesmo o sabem. É cego e nu. Ora, isso é realmente desesperador. Como pode alguém ser cego e nu e não sabê-lo? Toda a vida aqui diz que são cegos e nus, e não pode percebê-lo. A resposta é que eles são espiritualmente cegos e espiritualmente nus. Você recorda quando Elias e Geazi foram cercados pelo exército? Todos Círios. Você recorda? Deus, todavia, seus olhos estavam totalmente abertos. E eles podiam ver aonde estavam indo. E cegueira era peculiar. Porque podia ver certas coisas. Outras coisas, tais como Eliseu, e o servo, e o acampamento de Israel. Eles não podiam ver. O que esse exército pode ver não lhe valeu nada. O que eles não puderam ver causou o seu cativeiro. Não é isso que está acontecendo hoje? As pessoas estão cegas, não vê nada? Agora, o que significa para nós? Significa exatamente o que significou lá no passado. No ministério terreno de Jesus. Ele tentou ensinar-lhes a verdade, porém não dava ouvidos. João 9, 40, 41. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus, se sois cegos, não tereis pecados, mas como agora disseis, vemos por isso, e nosso pecado permanece. A atitude desta era é exatamente a mesma então, as pessoas têm tudo, elas sabem tudo, não se consegue ensiná-las. São as pessoas que tudo você fala com ela, eu já sei, eu puxo lá na internet, é só puxar lá no YouTube, eu já sei, não precisa disso não. As pessoas têm tudo. Se surge um ponto de verdade da palavra e alguém tenta explicar seu ponto de vista para alguém com um ponto de vista contrário, o ouvinte de modo nenhum escuta para poder aprender, mas escuta somente para rebater o que está sendo dito. Agora eu quero fazer uma pergunta imparcial. Pode Escritura combater Escritura? A Bíblia combate. A Bíblia contradiz Bíblia. Pode haver duas doutrinas da verdade da palavra que digam
ou contrário, ou se apoia uma contra a outra. Não pode ser assim. Todavia, quantos dentre o povo de Deus têm seus olhos abertos para essa verdade? Nem mesmo 1% que eu saiba tem aprendido que toda a Escritura é dada por Deus, e toda ela é provida para ensinar. Boa tarde, Sara. Deus abençoe. Redargir, corrigir, etc. Se toda a Escritura é assim dada, então cada versículo se encaixará se for dada uma chance. Porém, quantos creem em predestinação para a eleição e reprovação para a destruição? Então, todos que foram eleitos por Deus, está aprovado. Mas vai ter pessoas que vão ser reprovadas para a destruição. Aqueles que não creem darão ouvidos. Não eles, não darão. Todavia, ambos estão na palavra. E nada mudará isso. Porém, para aprender acerca disso e reconciliar a verdade dessas doutrinas como outras verdades que parecem se opor, eles não gastarão o tempo, mas eles tampam seus ouvidos, rangem os dentes e saem perdendo. No final dessa era virá um profeta, porém eles estarão cegos para tudo o que ele fez e disse. Eles estão tão seguros de que estão certos em sua cegueira, perderão tudo. Agora, Deus disse que eles estão nus, como também cegos. Eu não posso imaginar nada mais trágico do que alguém que está cego e nu e não sabe. Há somente uma resposta. Ele está fora de si. Ele já está em profundo estado de inconsciência. Suas faculdades se foram. E a amnésia espiritual entrou. O que mais isso pode significar? Será que pode significar que o Espírito Santo tenha se despedido desta igreja do último dia? Será que pode significar que os homens tenham posto Deus para fora de sua manifestação? As igrejas têm colocado Deus para fora. E de tal ponto que esteja acontecendo como foi declarado em Romanos 1:28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Então Deus entregou eles um sentimento perverso. Há um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Certamente parece que algo assim tem acontecido. Aqui está um povo que diz que é Deus e que conhece a Deus. E quem tem seu Espírito Santo e todavia está nu e cego e não sabe, eles já estão enganados. Eles têm o espírito errado. Uma pessoa que faz coisas abomináveis, ela tem que ter um espírito errado. Os escolhidos não podem ser enganados, mas é evidente que esses outros são enganados. Esses são os que se tornaram cegos, porque recusaram a palavra de Deus. Esses são os que desnudaram a si mesmos por deixarem
o cuidado e a proteção de Deus. E procuraram constituir seu próprio caminho de salvação, sua própria Torre de Babel, através da organização religiosa. Quão famoso e belamente vestido eles pareciam a seus próprios olhos, enquanto formavam suas assembleias gerais e seus concílios, etc. Porém, agora Deus está arrancando tudo isso para fora e eles estão nus, porque essa organização os estão conduzindo apenas ao acampamento do anticristo, ao campo do joio, para serem atados e queimados. Na verdade, eles são dignos de pena. Sim, tenha pena deles, advirta-os, implore a eles. Por isso que eu imploro vocês aí, corra o mais rápido possível para Deus. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Eles são dignos de pena. Sim, tenha pena deles. Advirta-os. Implore a eles. E mesmo assim, eles seguirão preciosamente seu caminho para a destruição, repetindo como ira toda qualquer tentativa para salvá-los, de queimarem como tições. Eles, na verdade, são miseráveis, embora não o saibam, endurecidos e sem esperança. Eles se gloriam naquilo que é realmente sua vergonha, rebeldes contra a palavra de Deus. Todavia, um dia serão julgados por ela e pagarão o preço das terríveis acusações dela. O conselho final das eras. Apocalipse 3, 18, 19. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha de tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios, para que vejas, e eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Só, pois, zeloso, e arrepende-te. E o conselho de Deus é conciso, é objetivo. Ele direciona esta igreja do último dia a uma só esperança. Essa esperança é Ele mesmo. Ele diz: vem a mim e compra. É evidente por essa frase que de mim compres, que a igreja de Laodiceia de maneira nenhuma está tratando com Jesus em busca dos produtos espirituais do reino de Deus. Suas transações não podem ser espirituais. Eles podem pensar que são espirituais. Mas como podem ser, as obras no meio deles, finalmente, não são como Paulo dizia. Deus operando em vós o querer e o efetuar, segundo sua própria vontade. Me fugiu a palavra aqui.
Fugiu a palavra aqui. Filipenses 2,13. Desse modo, o que dizer de todas essas igrejas, escolas, hospitais, empreendimentos, missionários, etc. Deus não está nelas, visto que são sementes e espírito denominacional, e não a semente e o Espírito de Deus. Compra de mim ouro provado de fogo, para que te enriqueças. Ora, essa pessoa tinha abundância de ouro. Eu nem lembro que hora que eu comecei. Que hora que eu comecei? Eu já nem lembro, cara. Eu nem lembro. Porém, era de espécie errada. Era aquele ouro que comprava as vidas dos homens e as destruía. Foi o ouro que deformou e distorceu o caráter humano. Porque o amor dele foi a razão de toda a espécie de maldade, de males. Apocalipse 18, 1, 14. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada como a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, morada de Satanás, a Babilônia, as igrejas, as religiões. Caiu a Babilônia. E coitado de todo o espírito imundo, e coitado de toda a ave imunda, e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira, da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu. Da onde você quer que eu saia? Das religiões organizadas, das denominações. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que eu não venha e fira a terra com você lá dentro. Sai dessa religião aí pecaminosa. Rápido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Povo meu. Um mistério, viu? Bom, pessoal, então eu vou encerrar a live agora. Eu estou fazendo as 7 eras da igreja, parte 34. Então eu encerro agora, principalmente primeiro no Instagram, e retorno de novo, dando a continuidade às 7 eras da igreja, parte 34. Então eu vou encerrar primeiro aqui no Instagram e retorno novamente. Eu estou fazendo 40 minutos, 45 minutos de live. E aí eu volto com a segunda live, tá?